Oi, Dinalva, e a semana aqui no Senado, como foi? Muito agitada, André, no plenário e nas comissões. Tem muita notícia. E a nossa revista acompanhou tudo o que aconteceu por aqui. Isso mesmo, a TV Senado mostra o que acontece aqui em Brasília para todos os brasileiros, né, André? Vamos ver no programa de hoje. O governo encaminha ao Senado 3 propostas que mudam a relação entre os entes da federação. CPI mista das fake news ouve dono do site Terça Livre. E o Senado tem novidades para quem quer mais notícias pela internet e redes sociais. É o Senado mais digital. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores aprovaram nesta semana, em primeiro turno, a PEC paralela da Previdência. A proposta pode incluir estados e municípios nas novas regras previdenciárias. Os 4 destaques da proposta, que são tentativas de mudar parte do texto, devem ser votados na próxima terça-feira. Depois da aprovação final pelos senadores, a PEC paralela da Previdência ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados. 4 destaques ainda vão ser analisados antes da votação em segundo turno. Tenho certeza que nós estamos dando um passo importantíssimo, principalmente se a Câmara aprovar também estados e municípios, para começarmos uma recuperação de crescimento econômico e de emprego. A proposta traz alterações como a oneração de agroexportadores para aumentar a arrecadação de novas receitas para a Previdência, a inclusão de estados e municípios, mudanças na pensão por morte, não inferior a um salário mínimo, também prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem um regime próprio de previdência e migrem para o sistema INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leve em conta o que já contribuiu para o regime próprio de serviço público, o benefício especial. Vários avanços aconteceram na construção da PEC 133, senador Tasso. O primeiro deles é a questão dos estados e dos municípios, que nós não podemos deixar de mencionar que a inclusão optativa de estados e municípios significa uma economia fiscal ao país da ordem de 300 bilhões de reais. Mas ninguém será prejudicado no geral, ninguém. Todos que sonhem se aposentar vão ser prejudicados, sim. É uma matemática que não fecha. Também foi aprovada pelo plenário e agora segue para a Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de feminicídio. A proposta determina que o feminicídio poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que tenha sido cometido. Pela lei brasileira, feminicídio é o homicídio cometido contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação à condição feminina. Atualmente, esse tipo de crime prescreve após 20 anos. E nesta semana chegaram ao Congresso as medidas propostas pelo presidente Bolsonaro ao Poder Legislativo para alterar as relações entre a União, estados e municípios. Se aprovadas, mudam as obrigações de cada parte e a distribuição de verbas arrecadadas por impostos. As medidas dependem da aprovação de senadores e deputados. A repórter Isabela Dutra conta pra gente o que o governo está propondo sob a forma de emendas à Constituição. As 3 propostas de emenda à Constituição fazem parte do que o governo está chamando de Plano Mais Brasil. Elas começam a tramitar pelo Senado porque dizem respeito ao Pacto Federativo, que é a relação entre União, estados e municípios. Essas medidas promovem a redistribuição de recursos, como no caso da exploração do pré-sal. E, segundo o governo, significam a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A
A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela está sendo chamada de DDD porque apoia-se em 3 ideias básicas: desobrigar, desindexar e desvincular o orçamento. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Além disso, a proposta permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados, de acordo com a necessidade. A Receita Pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. A proposta de emenda à Constituição também prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal financeiras a partir de 2026. Também a partir de 2026, a União só será fiadora de empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos. Como é que um estado está quebrado vai dar aumentos automáticos para funcionários? Como é que um estado está quebrado vai reajustar salários, benefícios, tudo? Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. A segunda medida apresentada é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em caso de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. A proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. O Brasil é gerido por um software. Então, um software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E, no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que é que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? E a terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões de reais em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O governo pretende enviar outras 3 medidas para o Congresso. 2 delas devem ser encaminhadas para a Câmara dos Deputados: a reforma administrativa e a medida que pretende acelerar as privatizações. A última proposta do governo é a reforma tributária, que deve tramitar numa comissão mista, formada por deputados e senadores. A CPMI das fake news tenta encontrar fórmulas para combater um fenômeno da modernidade. Nesta semana, deputados e senadores ouviram o depoimento de Alan dos Santos, um dos fundadores do blog Terça Livre. Ele negou espalhar notícias falsas na internet. Não adiantou o presidente pedir tranquilidade durante a sessão. Calma, gente, calma. Eu não ponho o dedo na minha cara. Não ponho o dedo na minha cara. Para manter a calma. Não ponha o dedo na minha cara. Peraí, presidente. Senhor presidente, quem está falando é a relatora. Governistas e oposição divergiram ao longo de todo o depoimento. Alan dos Santos compareceu à CPI munido de documentos para explicar que não recebeu recurso público para a manutenção do seu site. E aqui está o comprovante de pagamento da mansão de R$ 6.600 em Brasília, em meu nome. E, além disso, aqui há um relatório, né, que é feito tanto por voluntários quanto pela minha empresa contábil, né, a empresa que cuida da minha contabilidade. Alan dos Santos disse que ao jornalista cabe o papel de divulgar e não de responder sobre o assunto noticiado. Ele afirmou existir um analfabetismo funcional no Brasil que está matando a imprensa.
Todos nós sabemos da crise intelectual que o Brasil vive hoje. A incapacidade das pessoas de ler, escrever é muito grande. O índice de analfabetismo funcional é elevadíssimo. Eu perguntaria aos senhores, por exemplo, essa matéria aqui do Catraca Livre, onde diz Dimenstein, : carta da prisão mostra farsa de facada de Bolsonaro. É óbvio que quem sabe ler e escrever entende que não é o Dimenstein quem está dizendo que a facada foi falsa. Ele está dizendo que foi uma carta que diz isso. E o jornalista, ele tem a prerrogativa de poder noticiar isso aqui. Eu quero que o Dimenstein tenha liberdade para poder publicar isso aqui. Só que não querem me dar a liberdade de publicar a opinião de outras pessoas. O depoimento gerou polêmica. Não checar a informação que se recebe, divulgar de primeira, é uma atitude irresponsável e criminosa. E não adianta vir aqui para dizer, não, quem foi atingido que recorra para a justiça. Não, isso não é jornalismo. O depoente não é obrigado a falar a verdade para não se incriminar. Então, quando não mente, tergiversa, além de divulgar fake news, é um jornalista fake. O Alan não veio aqui para prestar esclarecimentos e para melhorar, desfazer fake news, não. O Alan veio aqui com uma maneira de intimidar todos aqueles que apoiam Bolsonaro. Eu não tenho a mínima sombra de dúvida com relação a isso. Todos estão ouvindo aqui do clima de escombro que se instala na CPMI quando a gente discute a campanha passada e perde tempo de discutir a próxima campanha. Eu tenho percebido aqui, na tocada aqui das coisas da CPMI, aí nós estamos discutindo aqui o jornalista que não é jornalista, o filósofo que não é filósofo, só falta dizer que o Bolsonaro não é presidente. Pois é, as fake news são uma preocupação dos tempos modernos, mas não são a única. As redes sociais e a internet são, infelizmente, um terreno propício também para ameaças. O senador Randolfo Rodrigues foi vítima de uma ameaça desse tipo, que incitava as pessoas à violência digital contra o senador. Preocupados, os senadores prestaram solidariedade a Randolfo. Eu quero me solidarizar com o senador Randolfo Rodrigues, da mesma forma como pedir à Câmara dos Deputados a devida atitude e as providências às declarações. Eu já tive muitas divergências com ele no campo da política, no campo das ideias, mas sempre nos respeitamos, volto a afirmar, sempre houve respeito. Então o senador Randolfo merece essa solidariedade que aqui externamos. Uma agressão em uma mensagem que incita grupos para agredirem um parlamentar por conta de uma manifestação deste parlamentar, sem dúvida nenhuma merece o nosso repúdio e a nossa indignação. E os senadores aprovaram nesta semana substitutivo do senador Flávio Arnes a projeto que classifica a visão monocular como deficiência visual. O texto assegura à pessoa que enxerga com apenas um olho os mesmos direitos e benefícios garantidos à pessoa com deficiência. O oficial de justiça, Elton Márcio, só enxerga com um olho. A limitação compromete sua desenvoltura diante das demandas do dia a dia. Foi uma bolada que eu levei no olho, deu um descolamento de retina e eu fui perdendo a visão de modo gradativo. Eu tinha de 13 para 14 anos quando isso aconteceu. Quem é visão monocular, ele sempre vai ter um colírio no bolso porque a vista irrita, a vista ela sempre está sendo prejudicada. O tratamento tem que ser especial com a única visão que nós temos. Pessoas como Elton muitas vezes têm que recorrer à justiça para garantir direitos próprios daquelas com deficiência. Fica sempre nesse limbo que nós não somos aqueles que enxergam dos dois olhos, mas nós não somos aqueles cegos de modo total. Então, esse limbo jurídico que nós estamos, nós ficamos dependendo sempre de decisão monocrática e os juízes ainda não se acertaram nesse aspecto. Mas isso vai mudar. Os senadores aprovaram em plenário o projeto de lei que garante a quem tem visão só de um olho os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para a pessoa com deficiência. O texto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos. O senador Flávio Arnes deu em plenário o parecer que foi seguido da votação simbólica. E o parecer é favorável a que a pessoa com visão monocular, ou seja, cega de um olho, tenha direito aos benefícios concedidos à pessoa com deficiência.
já é o parecer do Supremo Tribunal Federal para muitas situações. Já temos uma legislação pacificada para que a pessoa com audição unilateral seja considerada pessoa com deficiência auditiva, pessoa que não tem um braço ou uma perna, também considerada pessoa com deficiência. Então, a pessoa com visão monocular deve ser considerada também, para os efeitos legais, pessoa com deficiência. O relatório do senador Arnes foi muito feliz ao citar que, abro aspas, não foi por capricho da natureza que o homem foi dotado de visão binocular, ou seja, com 2 olhos. A visão monocular só permite examinar a posição e a direção dos objetos dentro do campo de visão humana em um único plano. A pessoa com visão monocular tem dificuldades em avaliar profundidades e distâncias, o que traz limitações ao exercício das suas atividades cotidianas e profissionais, sendo-lhe, inclusive, vedado o exercício de certas profissões. O projeto é de autoria dos senadores Rogério Carvalho, Rose de Freitas, Wellington Fagundes e Otto Alencar. Os autores apontaram que indivíduos com visão monocular, além de terem problemas na definição de profundidade, apresentam redução de cerca de 25% no campo visual. O projeto segue para apreciação na Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai se chamar Lei Amália, em homenagem à jornalista defensora da causa. O senador Rogério Carvalho, que tem visão monocular, falou sobre as dificuldades que enfrenta por causa da deficiência e agradeceu a aprovação do projeto. Feliz por mim e por todos os monoculares do nosso país que conseguem ter a possibilidade e o reconhecimento. Não para a condição de coitadinho, porque isso vai ser reconhecido como não é uma vantagem, mas é a possibilidade da gente ter uma condição de disputa igual na sociedade, ou pelo menos diminuir as diferenças. Só para que as pessoas tenham uma ideia, quem dirige profissionalmente não pode ser monocular. Cirurgião não pode ser monocular. Quem é piloto de avião não pode ser monocular. Todo mundo que precisa de visão de profundidade, que precisa de acuidade ou agucidade visual, não pode ser monocular. Ela passa a garantir benefício que tem direito. O que nós estamos fazendo é uma questão de justiça social, mas nada mais que isso, aos portadores da visão monocular. Cumprimento os senadores e senadoras pela aprovação desta matéria importante. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Então, André, vamos conferir agora o que aconteceu no Senado durante a semana? Isso mesmo, Dinalva. Tudo o que rolou de importante por aqui foi notícia na Agência Senado. Vamos para o nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, a Agência Senado noticiava a comemoração do senador Cajuru pela sanção da lei que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. 16 milhões de brasileiros são diabéticos e o senador, que também é portador da doença, alerta que outros 7 milhões de pessoas podem ter diabetes sem saber. Na terça-feira, a página da agência destacava a aprovação pela Comissão de Educação de um projeto de lei da Câmara que estabelece a data de 21 de março como o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. De acordo com o senador Paulo Paim, existem 3 milhões de brasileiros praticantes do candomblé. O projeto ainda vai ser examinado pelo plenário. Bom, na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que o plenário aprovou urgência para a votação do projeto que prevê medidas para desestimular o contato de crianças e adolescentes com o fumo. A proposta é do senador José Serra e proíbe, por exemplo, que se acrescente substâncias que dão sabor e aroma aos cigarros. Na quinta-feira, um dos destaques foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele anunciou que vai promulgar na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, a emenda à Constituição da reforma da Previdência.
Uma palestra do escritor, historiador e filósofo Yuval Noah Harari foi a atração no lançamento do projeto Modernizar na Câmara dos Deputados. Yuval é autor de best-sellers em todo o mundo. O objetivo do projeto é discutir o futuro e aperfeiçoar a forma como o Congresso discute e formula as leis e políticas públicas. Há 8 anos, Yuval Noah Harari era apenas um professor universitário em Israel. Mas bastou ele publicar o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, para se tornar uma celebridade mundial. Pela primeira vez no Brasil, Harari veio dar uma série de palestras sobre temas presentes em seu último livro, 21 lições para o século XXI. Nacionalismo, disputa direita-esquerda, futuro do emprego. Em Brasília foi a estrela do Fórum Modernizar, organizado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para debater o impacto da revolução tecnológica no país nas próximas décadas. Ele disse que o maior problema do mercado não é o desaparecimento de postos de trabalho, mas como treinar as pessoas, e que países menos desenvolvidos vão sofrer mais. Yuval Harari falou por 1h30 para um salão negro com mais de 500 pessoas, entre elas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Mas ele sempre deixa claro, inclusive nos seus livros, que não é um profeta nem tem respostas para tudo. Admirado por Bill Gates, Mark Zuckerberg e até Barack Obama, seus 3 mais recentes livros já venderam 15 milhões de cópias e foram traduzidos em 50 idiomas. Eles nos contam de onde viemos, para onde podemos ir e como viver ou sobreviver numa sociedade em constantes e radicais mudanças como a nossa. E nessa onda de pensar o futuro, foi lançado oficialmente o Senado Mais Digital. O projeto envolve todos os veículos e setores da Secretaria de Comunicação do Senado em um mesmo objetivo: facilitar o acesso à casa por meio digital. Pelo celular, você vai ter acesso simples às redes sociais e aos portais da Rádio, TV e Agência Senado. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O projeto conta com 5 novas ferramentas digitais acessíveis pelo celular, que ampliam a presença dos senadores e do trabalho legislativo e institucional da Casa ao cidadão. As novas ferramentas são o Push de Notícias, o WhatsApp do Senado, a TV Senado Play, o podcast da Rádio Senado e o aplicativo Visite o Congresso Nacional. Esse aumento da oferta de conteúdo legislativo no meio digital é um avanço tecnológico que se impõe, mas que também combate as fake news, porque quanto maior a presença de informações oficial, de qualidade, produzida e assinada pelo Senado nas redes sociais, maior a capacidade de enfrentamento às notícias falsas, que tanto prejudicam a democracia. O próprio slogan desta campanha é notícia falsa, se combate com a boa informação. Assim, hoje, damos mais um passo ao encontro da modernidade, modernidade que nos cerca, e da transparência que nos é exigida. Convido a todos os senadores e servidores para assistirmos ao vídeo institucional que será exibido no telão. O futuro do Brasil passa pelas mãos do Senado. Nada mais justo do que ter essas decisões cada vez mais ao alcance das suas mãos. Com o push de notícias do portal do Senado, você recebe avisos em tempo real sobre as principais decisões da casa. O WhatsApp do Senado leva até você um resumo diário de tudo o que você precisa saber, direto da fonte. Com podcasts e a Rádio Senado nas plataformas digitais, você leva a emissora com você para ouvir onde e quando quiser. A TV Senado Play é a nova página da TV Senado e disponibiliza para você todos os conteúdos de uma forma transparente e fácil de navegar. E a visitação do Congresso ganhou um aplicativo para abrir as portas da casa ainda mais. É o Senado mais moderno, mais eficiente, mais perto, ao alcance da mão.
é o Senado mais digital. Nesse final de semana tem Eco Senado na tela da nossa TV. O programa é o espaço para os temas da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Veja agora os destaques do programa na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes. Em 2013, o Eco Senado foi conhecer uma proposta de compostagem com podas de jardim nos arredores de Brasília. A nossa reportagem acabou vencendo o Prêmio Sebrae de Jornalismo no ano seguinte, em 2014. E nós decidimos voltar ao Sítio Pura Vida, o mesmo que nós visitamos em 2013, para ver se o trabalho continuava a ser feito. E o que nós vimos lá é que a destinação adequada desse tipo de resíduo continua a ser feito lá no Pura Vida. Hoje a gente trabalha inserido nessa lei de resíduos sólidos e a gente trabalha processando 4 toneladas por dia de resíduo de restaurante. Então a gente utiliza as podas de jardins ainda, mas a gente combina com o resto de alimento dos restaurantes. Ainda na edição de novembro do Eco Senado, você vai acompanhar a Marcha pela Ciência na Câmara dos Deputados. Remédios, energia, comunicação. Difícil pensar em alguma cena do dia a dia que não seja resultado de pesquisas. Mas mesmo com tanta utilidade comprovada, o dinheiro disponível para a área vem sofrendo reduções. Os recursos de fomento, de apoio a projetos, editais, insumos para laboratórios estão reduzidos a praticamente zero para o ano que vem. Então isso é dramático. A CAPES, que é a agência fundamental para a pós-graduação brasileira e também para a educação básica, tem o seu recurso reduzido a metade para o ano que vem. A Embrapa, que é uma empresa de pesquisa fundamental para o país, tem a metade do orçamento programado para o ano que vem apenas. Nós vamos trabalhar agora na comissão com os relatores, primeiro com os subrelatores, depois com o relator geral, e vamos ver o que é que nós podemos fazer de positivo para a ciência brasileira. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. Tchau! Você sabia que os imperadores do Brasil faziam discursos na abertura e no encerramento dos anos legislativos? Não é, Edinaldo? É mesmo, André. Esses textos são chamados de falas do trono. Estão preservados aqui nos arquivos do Senado. E eles contam parte da história do Brasil imperial. Vamos conhecer algumas dessas falas do primeiro reinado no quadro Coleção Senado. Os discursos dos imperadores do Brasil, na abertura e encerramento dos anos legislativos, estão reunidos nas Falas do Trono. A primeira sessão foi em 6 de maio de 1826 e marcou o início do funcionamento do Senado brasileiro. Dom Pedro I mencionou o reconhecimento da independência brasileira por Portugal e outros países. Comentou a dissolução da Assembleia Constituinte e o projeto que deu origem à primeira Constituição. Já em 3 de maio de 1827, o imperador lamentou a morte da imperatriz Leopoldina em dezembro do ano anterior e prometeu seguir em guerra com a Argentina pelo domínio da província Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. Dom Pedro I falou pela última vez à Assembleia em 30 de novembro de 1830. Os originais das Falas do Trono são preservados pelo Arquivo do Senado e fazem parte do programa Memória do Mundo da Unesco. Legal, né? Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.